Olá, tudo bem? Eu estou aqui para nós conversarmos um pouco sobre filhos, principalmente nesses vídeos, ensinar um pouco aos pais que têm filhos que estão na fase de adolescentes e eu quero conversar um pouco hoje sobre ensinar o que se vive. Tem um outro vídeo sobre a expectativa, quando as expectativas que os pais têm sobre os filhos são frustradas e como trabalhar com essas expectativas. Vai aqui nos nossos vídeos anteriores e assista, que é bem importante para você também aprender sobre expectativa, tá bom? Vamos falar hoje sobre ensinar o que se vive. Outro assunto que atinge a todos os pais é o desejo de que seu filho seja feliz. No entanto, não é possível conseguir o bem de seus filhos antes de ter encontrado o próprio caminho para o seu próprio bem. Os nossos filhos, eles são afetados por aquilo que acontece conosco, não é verdade? E muitas vezes nós queremos que os nossos filhos sejam felizes, nossos filhos sejam menos ansiosos, nossos filhos sejam bem-sucedidos, sendo que nós mesmos não encontramos o caminho para o nosso próprio bem. Então, é muito importante que, se nós queremos ensinarmos a eles sobre saúde, nós temos que ter hábitos saudáveis. Se nós queremos ensinar eles a ser felizes, nós também temos que ter uma vida feliz, não é? Então, olha para você ver, não é possível ensinar, não é possível conseguir ensinar aos nossos filhos antes que eles sejam felizes, que eles alcancem sucesso, antes de nós mesmos sermos felizes, antes de nós mesmos termos uma vida plena, termos uma vida de paz, termos uma vida de equilíbrio, não é? Tem muitos pais que reclamam às vezes: nossa, meu filho é tão nervoso. Olha para si mesmo, veja se você é nervoso. Nossa, meu filho grita tanto. Olha para si mesmo, olhe para pessoas dentro da sua casa, com quem ele tem aprendido a gritar, com quem ele tem aprendido a ser agressivo, com quem ele tem aprendido a ser nervoso. Os nossos filhos, eles vêm para nós como um HD, né, virgem. Nós é que vamos inserir os programas, nós é que vamos inserir as memórias, nós é que vamos inserir as informações para que ele possa reagir às demandas desse mundo. Não se ensina o que não sabe. Eu não posso ensinar meu filho a ser calmo, eu não posso ensinar meu filho a estudar, eu não posso ensinar meu filho a ser feliz, eu não posso ensinar meu filho a administração financeira se eu mesmo não administro bem a minha casa, as minhas contas, e eles vivem até mesmo angustiados por ver pessoas me cobrando, por ver a minha ansiedade me afetando, por ver o meu comportamento ser mudado pelas demandas que eu estou passando. Não se mostra o que não se tem. Os pais que querem o bem do seu filho só conseguirão se buscarem e encontrarem o seu próprio bem. Então lembre-se, para que o seu filho tenha uma vida emocional saudável, você precisa se tratar. Você precisa também, porque muitos pais às vezes chegam no consultório para trazer seu filho, né, e querem que o psicólogo às vezes façam milagres, né? Às vezes dentro do consultório é ensinado para os filhos, é ensinado para o paciente, mas como que, se essa dinâmica familiar, se essa rotina familiar não coopera para que ele desenvolva a autoconfiança, autoestima, autocontrole, autoconhecimento, como que ele vai poder absorver isso dentro desse seio familiar, entende? Então, às vezes, o próprio pai é que precisa de terapia, o próprio pai é que precisa de um desenvolvimento pessoal, que precisa de mudar as suas crenças, que precisa de mudar os seus pensamentos disfuncionais, não é? Então, olha, não se mostra o que não se tem. Os pais que querem o bem do seu filho só conseguirão se buscar e encontrarem o seu próprio bem. Busque o seu próprio bem, busque o seu próprio autocontrole, busque... será que toda situação que você grita com seu filho é necessário você gritar? Será que toda situação que você briga, você não poderia trocar a maneira, então ensinar a ele que aquilo não é a maneira certa que você gostaria que ele fizesse e mostrar a ele por quê e quais os benefícios dessa mudança de comportamento? Olha, felicidade, alegria, tristeza e frustração de um pai passam para o filho pelo comportamento e pela energia, pela fala, pela expressão. É tão interessante, eu vou sim, só trazer um exemplo para você. Tem uma cachorrinha aqui em casa, né, uma pincher, e é muito interessante quando eu coloco ela para dormir. Ela dorme no banheiro de casa, porque ela é pequenininha, e eu gosto de colocar ela para dormir no banheiro da minha casa, né? Então, de manhãzinha eu acordo, levanto e coloco ela para fora, para ela brincar lá fora, ficar lá fora.
Mas é muito interessante. Um dia eu comecei a treinar ela, chamar ela para que ela fosse para o banheiro e eu mudava meu tom de voz. E aí, minha filha, ela tem 7 anos, e eu falei assim, querendo testar, né, ver se ela conseguia ver aquilo que eu estava treinando a cachorrinha. E eu falei, nossa, interessante, né, como que eu falo para Julie e ela vai para o banheiro, e até a maneira da cachorrinha ir para o banheiro, ela vai mais assim, ela põe as orelhas para trás, ela vai mais calma, ela vai mais devagar para o banheiro. O comportamento da cachorrinha muda, da minha cachorrinha de estimação, conforme o meu tom de voz de falar para ela, ela sabe que é a hora dela ir para o banheiro. E aí a Ana, que tem 7 anos, falou assim, pai, é a maneira que você fala com ela, é a maneira mais autoritária que você fala com ela, é que ela sabe que ela tem que ir dormir. Então, do mesmo jeito, são os nossos filhos. Você pode até por algum momento esconder sua tristeza, esconder sua angústia, esconder sua frustração, mas pelo seu comportamento, pelo seu tom de voz, ou pelo seu isolamento, seus filhos vão saber que você está passando por alguma expressão, o seu filho vai saber que você está passando por isso, tá bom? E isso, olha, isso fala mais fundo do que todos os conselhos e explicações, ensinamentos e exigências feitas. Então você quer que o seu filho faça algo, você quer que o seu filho se comporte de alguma maneira, a sua maneira de ser, os seus exemplos e a sua maneira de se comportar, a energia que você passa para ele, o seu tom de voz, a maneira que você reage àquilo que está passando pela sua vida, ele vai falar muito mais do que as suas palavras, do que os seus ensinamentos. Às vezes, o seu exemplo vai falar muito mais forte do que alguns comportamentos que você tem, tá bom? Então, seja um exemplo e ensine aquilo que você está vivendo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Até mais.